vamos começar. A arte de lidar com o tempo à luz da homeopatia. Provavelmente, com a faixa etária nossa, que a maior parte é acima de 30, 32 anos, até por volta de 60, 60 e poucos anos, então é uma faixa etária que a gente já considera adultas, né? Problemas de adulto, pensamento de adulto. Então, com certeza, algum de vocês já sentiu essa angústia em relação ao tempo. Aquela sensação de que não importa o que a gente faça, como se a gente se organize no nosso dia, a sensação que dá é que o tempo está correndo entre os nossos dedos e a gente não tem muito o que fazer. Alguns de nós, como eu já fiz, por exemplo, aqueles cursos de gestão do tempo, seja com coach, seja na visão filosófica, tenta buscar algum conhecimento para otimizar o tempo. Mas aí a gente acaba esbarrando nesse conceito do que seria tempo. Porque muitas vezes otimizar o tempo, nos cursos eles ensinam a otimização da produtividade, não necessariamente do tempo, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa ótica de reconciliar-nos com o nosso tempo, de ter um olhar diferente para o tempo e para a vida. Não tem como não falar de tempo, não falar de vida e, consequentemente, não falar de propósito, tá? Ao final da aula também eu vou compartilhar pelo menos 3 medicamentos homeopáticos, vou dar uma pincelada para vocês, não vou esgotar e nem vou aprofundar nesses medicamentos, eu vou falar o diagnóstico diferencial, ou seja, o que cada um traz dessa temática de tempo, tá bom? Para quem não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece, mas quem for assistir a live depois, meu nome é Larissa Nathalie, eu sou médica homeopata, e a proposta hoje é trazer esse viés, esse olhar da homeopatia, qual que é a relação da homeopatia com o tempo e como que isso pode ajudar nos nossos sintomas, no nosso dia a dia, na ansiedade, nas preocupações da vida de uma forma geral. Então, vamos aos objetivos, eu acabei falando, né, gente? Refletir um pouquinho essa concepção de tempo, não só na versão que a gente já conhece de tempo, mas também nas outras vertentes filosóficas e por aí vai. Entender como que a homeopatia pode ajudar na abordagem de angústias existenciais. Porque se eu entendo como que eu posso relacionar o sintoma do paciente com o tempo e com as angústias que ele tem com o tempo, eu consigo entender como, por exemplo, a homeopatia pode atuar em outras angústias existenciais, como, por exemplo, a dor do abandono, dores de rejeição, feridas de confiança, de insegurança e por aí vai. E, por fim, também, um dos objetivos da live é, quando terminar, vocês saiam daqui com sugestões de ferramentas para a gestão prática do tempo e de si. Ou seja, sair daqui com alguns pormenores para já colocar em prática um novo olhar no dia a dia, nas questões da vida, para gerenciar o tempo, e não só o tempo, mas as próprias emoções. Então, para começar a falar de tempo, a gente tem que primeiro definir tempo, né? Então, o tempo tem várias concepções filosóficas, se a gente for estudar, né, a fundo, Santo Agostinho fala uma coisa, para Aristóteles é outra, mas, enfim, dentro da mitologia, né, então, os gregos, né, os romanos, a concepção que eles traziam de tempo são pelo menos 3, tá? Então, tem o Cronos, se a gente for ver lá na mitologia, Cronos é aquele deus que chega a devorar os próprios filhos, então ele traz essa conotação de que o tempo é inexorável, de que ele é imperdoável, de que ele é feroz, ou seja, ele não perdoa ninguém. Cronos é esse tempo decorrido, ou seja, o tempo físico, que a gente percebe através do passar das horas, ou dos calendários, ou dos ciclos, né? Na época, por exemplo, que não existia calendário nem relógio, percebia-se o passar do tempo a partir dos ciclos, as estações do ano, o nascer e o pôr do sol, as fases da lua e por aí vai. Então, o passar dos ciclos reflete esse Cronos, que é o tempo decorrido. Kairos, na mitologia, ele era um deus que todo calvo e tinha uma tochinha só de cabelo bem na frente e passava muito sem avisar. Não avisava quando passava e também era rapidamente, não avisava quando saía. Qual que é a conotação disso, né? Para você conseguir pegar, né, o Kairos, ele é considerado, então, um tempo de oportunidade. É o tempo de graça. É aquele tempo que ultrapassa o tempo do relógio. Sabe aquele momento que você nunca esquece, que fica na sua memória como algo memorável, de um aprendizado incrível,
Às vezes o nascer de um filho, às vezes um momento ali de uma superação, de um insight, enfim, tem determinados momentos da vida que a gente considera tempo de oportunidade, ou seja, o Kairos. Esse é o tempo ideal de ser vivido. Por quê? Se a gente está no momento presente, a gente consegue vivenciar mais vezes o Kairos e vivenciar menos o Cronos. Porque Cronos, querendo ou não, é aquele tempo de nasceu, cresceu, morreu. É o viver no automático, é o trabalhar para pagar a conta e não lembra nem o que comeu no almoço de domingo, né? Esse é o tempo Cronos. É a gente viver, né, por viver. O tempo Kairos é quando você tem um propósito. Então, você consegue aproveitar o aprendizado de um determinado momento. Daquele momento específico, vai servir de aprendizado, de crescimento, vai trazer uma benesse. E, normalmente, não só para a gente, mas para aqueles que a gente convive. E, por fim, Olimpo, que é, né, o lugar onde moravam os deuses do Olimpo. Então, o Olimpo tem a conotação de eternidade. E se a gente for analisar essa simbologia, ela é presente não só na mitologia, né, gente? O cristianismo traz outras religiões, budismo, hinduísmo, de que nós somos seres eternos, de que a alma é eterna. Então, existe um tempo que é atemporal, que é além do etéreo, que é além do efêmero, que é Deus. Então, esse tempo, além de tudo, que é a eternidade, é considerado o Olimpo, tá? Então, aqui são as definições de tempo para a gente entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Então, na concepção filosófica, tem vários filósofos que colocam seus pormenores a respeito do tempo. Eu escolhi Sêneca porque ele traz mais dentro daquilo que a gente vai falar hoje, tá? Que é o Kairos. Ele tem uma obra que chama Brevidade da Vida, que ele traz essa temática do tempo. Então, ele diz, pequena é a parte da vida que vivemos e o restante é o tempo. Então, que na verdade, a vida que importa é aquela vida que a gente está no momento presente, que é o que eu expliquei, o Kairos, né? Então, nesses momentos que a gente considera vida, e o tempo automático, o tempo de nascer, crescer, morrer, ele considera apenas tempo. E os pequenos momentos de insight, de crescimento, de gratidão, de felicidade, de plenitude, considera-se vida, que são esses que a gente vai levar, né, para a eternidade. Então, na concepção filosófica, né, foi isso que eu falei, nesses momentos que a gente considera vida, são os momentos onde as nossas virtudes, elas aparecem. O que é importante, né, em virtude? Onde que entra a homeopatia? Falando já das virtudes, tá? Por que é importante as virtudes? Porque o tempo que é bem vivido é aquele tempo em que nós direcionamos as nossas ações para um bem maior do que nós, para algo que vai além de nós mesmos, tá? Então, isso é virtude, né? Isso é eu buscar ser mais fraterno, mais justo, fazer algo para transformar a vida, o dia e o ambiente do outro. É eu buscar ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Então, assim, quando eu busco exercer os meus papéis, sejam eles sociais, sejam eles na família ou no trabalho, de uma forma mais elevada, eu nunca vou passar desapercebida em ambiente nenhum. Eu vou passar e vou deixar alguma contribuição, algum aprendizado na vida de alguém. É aquela questão, a gente conhece as pessoas, os animais, pelas suas pegadas. Então, quando nós passarmos em algum lugar, é importante que alguém pense, poxa, teve um ser humano e um grande ser humano que passou por aqui. Então, esse é o objetivo principal, né, da vida vivida, não essa vida no automático, a vida com propósito. Ainda que eu não tenha alcançado os meus recursos materiais, os meus sonhos materiais, não estou no trabalho ideal, não estou com a renda ideal, mas aquilo que eu tenho hoje, eu consigo vivenciar cada minúcia com a mesma gratidão de que se eu já tivesse conquistado as minhas outras coisas. Porque é isso que vai me levar para o próximo patamar. É fazer com excelência o que quer que eu faça, onde quer que eu esteja, tá? Então, virtude, gente, virtudes são qualidades da alma. E aí que entra a homeopatia. Por quê? Como eu falei para vocês, em alguns outros encontros, a homeopatia nada mais é do que o equilíbrio das virtudes. Então, quando eu medico alguém, né, que está, por exemplo, na sua insegurança, na sua agitação, que está com dermatite exacerbada, que já fez vários tratamentos alopáticos com corticoide e a dermatite não melhora, essa pessoa, notadamente, deve estar com alguma das suas virtudes em desequilíbrio. Por vezes, está tão desequilibrada essas virtudes que a pessoa não se reconhece.
Por isso que a homeopatia é a metodologia do reconhecimento, porque quando você medica e a pessoa volta para o seu estado de equilíbrio, ela se reconhece, as suas luzes e as suas sombras, de forma que aquelas dores, aquelas memórias, os traumas vão se curando e aquele sintoma, ele não tenha mais nenhuma razão de existir. Por isso que a homeopatia não é uma medicina de sintoma. A gente não cura sintoma. Os sintomas são curados à medida que a gente medica o ser, tá? E ajuda essa pessoa a equilibrar as suas virtudes. Então, o excesso, né, as nhacas, tudo vão sair para que a pessoa se encontre na sua essência novamente. E é nessa essência que ela vai exercer os altos fins da sua existência. Por quê? Hahnemann, para quem não sabe, Hahnemann é o médico alemão que trouxe a homeopatia para o mundo. Ele que descobriu, que canalizou, que foi o pioneiro de disseminar essa arte de curar. Então, Hahnemann dizia que a cura é quando o ser encontra seu equilíbrio de tal forma, de uma forma ideal, que o seu espírito consegue exercer os altos fins da sua existência. Isso é o quê, gente? Isso é propósito. Isso é viver conforme os quereres da alma e não do ego. Porque o que nos adoece é justamente quando a gente está fora da nossa essência, tá? Então, quando Hahnemann traz isso para a gente entende que é nada mais do que o resgate, né? O resgate daquilo que nós somos lá no íntimo, né? Lá na nossa essência, o que nos torna mais humanos, ou seja, as nossas virtudes. Eu separei aqui três medicamentos homeopáticos para falar para vocês. Claro que eu não vou me aprofundar, como eu falei no início, mas eu vou tentar explanar dentro do viés do tempo, tá bom? O que seriam esses medicamentos. Então, vamos lá. Está escrito personalidades homeopáticas porque cada medicamento traz a sua personalidade, a dor, né? O eixo central de dor, o coração de cada medicamento vai nos trazer ali uma dor principal, na qual os sintomas vão se relacionando. O argento nítrico, também conhecido como nitrato de prata. O argento nítrico traz essa temática do tempo relacionada mais com o futuro. Ele tem uma ansiedade pelo futuro. E isso gera uma pressa muito grande. E, ao mesmo tempo que tem essa pressa, tem um medo de não conseguir realizar as coisas. Sim. De não conseguir concretizar as coisas. Então, o argento tem aquela característica de estar sempre apressado. Mesmo que seja uma pessoa que chega antes, normalmente chega antes da hora nos compromissos, faz as coisas antes. Então, assim, é o oposto do procrastinador, né? O argento está sempre com pressa, está sempre... A questão do tempo, é claro que ele tem outras temáticas, mas dentro dessa temática do tempo, ele traz essa angústia existencial de que o tempo não é suficiente, de que não vai dar tempo e de alguma forma ele precisa estar sempre se apressando. Daí a gente pode analisar alguns sintomas que o argento ajuda, sabe? Por exemplo, aquela pessoa que começa a fazer uma coisa e muitas vezes não termina e vai para outra e vai para outra. Tem gente que até confunde isso com, tem TDAH, tem que analisar muito individualmente cada um, viu, pessoal? Ainda que tenha o TDAH, mas a gente tem que ver se cabe ali o argento nítrico ou não. Qual que é o motivo da pressa? É só uma impaciência ou, de fato, aquele ser apresenta uma angústia com o tempo relacionado ao futuro? Então, o argento nítrico traz muito essa concepção da ansiedade pelo futuro. O natro muriático, o natro é um medicamento que ele traz não só a temática do tempo, claro, igual aos outros, mas dentro do tempo, o natro, ele está mais voltado para o passado, tá? Enquanto que o argento está mais voltado para o futuro, o natro está mais voltado a dores do passado. Então, é aquele medicamento que, de alguma forma, por estar preso em determinado acontecimento, ou dor, ou trauma do passado, ele não consegue prosseguir. Se vocês olharem na figura, o natro, ele é o sal, né? O sal de cozinha, as salmouras. Então, eu até coloquei essa figura assim, perto do mar, para vocês verem que é um mineral, assim como o argento nítrico, é um medicamento retirado dos minérios, né? Então, na homeopatia, nós temos medicamentos do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral e também do fungo. E também aqueles medicamentos feitos por secreções, por exemplo.
lac canino, que é o leite da cadela, lac humano, que é o leite materno. Então, tudo que existe na natureza pode se transformar através do processo de dinamização em medicamento. O natro muriático seria um medicamento feito a partir da dinamização do sal. E o sal, ele traz outras temáticas, como, por exemplo, a dependência, especialmente a dependência emocional. Tem essa necessidade de libertar, de emancipar o ego, sabe? De adultecer. Então, é um excelente medicamento, não só para a questão de tratar o passado, por exemplo, mágoas que não foram bem resolvidas, pessoas que costumam não expressar, né, aquela dor e fica guardando muita coisa. Então, o sal tem essa capacidade, né, de limpeza, de trazer para fora essas mágoas. O natrum também trabalha a questão da dependência, como eu falei. Então, as relações de uma forma geral, principalmente relação entre mãe e filho, e relações também interpessoais, sejam conjugais ou não. Então, aquela pessoa que tem dificuldades nas relações por uma certa dependência, né, uma carência, uma dependência emocional mesmo, que não consegue se libertar ou se impor, que se sente presa, o natro muriático é um excelente medicamento também. E ele também, eu coloquei aqui adultecer, porque ele traz, justamente porque ele traz essa maturidade emocional. Eu vou até compartilhar com vocês um caso clínico que eu lembrei aqui agora. Eu já usei natro em vários pacientes, mas esse caso me veio aqui à tona porque foram 3 medicamentos que eu usei nessa paciente. Foi uma paciente jovem, 30 e poucos anos. Ela chegou para mim com um quadro de depressão pós-parto. Tinha mais ou menos, acho que 7 ou 10 dias que o bebê tinha nascido. E ela não conseguia fazer os cuidados do bebê, não conseguia sentir absolutamente nada pelo bebê, né? Então, ficou apática, apatia mesmo, quando a pessoa não consegue sentir, não consegue chorar, não consegue sorrir, então ela ficou totalmente apática. Durante a gestação, ela teve uma decepção com o cônjuge e ela não falou para ninguém. Ela ficou o restante da gestação sem expressar aquela dor com ninguém, com a família, com ninguém, nada, guardou para si. E quando ela veio a ter a criança, né, após aquele período do parto, veio a apatia, veio aquele sintoma, a falta, né, ela se apagou totalmente. Como eu conhecia ela antes do evento, era nítido, assim, uma pessoa extremamente alegre, de repente, apática, né, incapaz de qualquer expressão. E aí, inclusive, ela estava usando, né, porque a ginecologista já tinha entrado com alguns medicamentos alopáticos, fortes, inclusive, para dormir, e outro especificamente para ansiedade. Então, foi um caso que me marcou muito, porque ela chegou muito grave. E ela perguntava para mim assim, eu vou voltar a ser quem eu era? E a família também muito preocupada. Então, nós trabalhamos com 3 medicamentos. A pulsatila, para poder trabalhar a dor de rejeição, de abandono, né, a carência afetiva. O Ignatius Amara, que é um medicamento que tira a pessoa da realidade, né, um excelente medicamento para lutos, para perdas, para depressão, enfim. E teve um determinado momento que eu precisei entrar com natro e eu decidi que seria diário, né, uma dose menor, porém diário. Por quê? Porque ela estava tomando alopatia e como eu queria, né, um movimento mais rápido, eu entrei com natro muriático. Porque eu sabia que ia trabalhar não só o processo da relação com o próprio filho, né, o olhar, o amar, entender que aquela raiva, suposta raiva ou alguma coisa desse tipo pela criança, na verdade não era pela criança, é pelo evento que tinha acontecido, então ela só estava transferindo. E o natrum trouxe todo esse entendimento. Além disso, trouxe aquele processo do adultecer, porque não era mais a menina que queria fugir de uma situação, agora ela é mãe. Então, ela tem um ser humano dependente dela. E isso, gente, o mais bonito da homeopatia é que, por mais que a gente queira falar, não precisa, você não precisa falar isso. O medicamento faz esse movimento. E essa paciente, ela foi fazendo esse movimento e, mais ou menos, por volta de 4 a 5 meses, ela voltou lá no consultório com o bebê, sorrindo, assim, com amorosidade pelo filho, e, nossa, eu me emocionei com esse caso, sabe? Então, eu lembrei do natro muriático. Ele faz todos esses movimentos e trabalha muito essa relação do tempo, porque ela não conseguia sair de lá, do passado, para vivenciar o presente. Então, a gente precisou curar um determinado acontecimento para que ela voltasse a vivenciar o presente. Lá no natro, né, se a gente for estudar na matéria médica, eles fazem até uma analogia com
aquela história da Bíblia, no Antigo Testamento, quando Deus coloca fogo em Sodoma e Gomorra, em virtude de todo o pecado que tinha naquelas cidades, e tenta salvar a família de Lot. E ele explica que quando eles estiverem subindo a montanha, não é para olhar para trás. E a mulher de Lot, ela escuta os gritos, não sei, fica curiosa e olha para trás. E aí ela se transforma numa estátua de sal. Então, o autor faz essa analogia com o Nato Moriarty, porque ele te prende, né, ao passado. Ele não consegue prosseguir. Então, tem essa analogia com a estátua de sal, né, que foi a mulher de Lot que olhou para trás. E se a gente for olhar geograficamente, aquela região lá que eles estavam tentando sair, né, onde era Sodoma e Gomorra, existe o Mar Morto, que é o considerado maior índice de sal do mundo, né? Então é um mar que não tem vida, não tem algas, não tem peixes, justamente porque ele é muito salinizado, tá? É só uma curiosidade para a gente lembrar que os medicamentos eles têm razão de ser e de atuar. O próximo, gente, é o acônito napellus. Eu fiquei de compartilhar pelo menos 3. Então, enquanto o natro é muito no passado, as dores dele são referentes ao passado, e o argento nítrico, as dores dele é referente ao futuro, o acônito napellus é referente ao presente, né? Ele tem uma ansiedade justamente pela certeza do presente, do quanto que a vida é efêmera, é só agora. O acônito napellus é um medicamento muito mais usado em casos agudos do que crônicos. Pode ser usado também, mas ele é um excelente medicamento, por exemplo, das síndromes do pânico, daquelas ansiedades assim de alto grau, porque traz muito aqueles sintomas de susto, de estado de alerta. Quais são esses sintomas de estado de alerta? Taquicardia, falta de ar, né? Aquela sensação de que o ar faltou, sintomas parecidos com infarto, né? Que a pessoa acha que está infartando. É um excelente medicamento para quadros de ansiedade exacerbada, justamente porque ele traz essa efemeridade, tá? Uma outra curiosidade, essa foi a partir da minha aplicação clínica, né? Algumas coisas a gente aprende nos livros e outras na aplicação. Então, na minha experiência clínica, eu percebi que o acônito, em doses menores e diárias, ele é um excelente medicamento para controles pressóricos. Então, aquelas pessoas que estão com oscilações, né, aumento de pressão, mas não é por causa da pressão, é por causa de ansiedade. Então, às vezes, vivenciou um susto. Eu tive essa experiência com uma paciente que, inclusive, enfermeira. Acônito napellus eu usei na época da pandemia, né, nessa paciente enfermeira, que com certeza, por trabalhar no ambiente na zona de frente, teve várias perdas, colegas e tudo mais. E aí o irmão dela teve um quadro de Covid, de ter que internar, de ter que ficar no oxigênio. E esse susto, né, esses sustos repetidamente, e medo também, porque o acônito é um medicamento, um dos tops de linha, né, o top 5, vamos dizer assim, dos medos. E aí ela começou a desenvolver essa pressão alta a ponto de o cardiologista ter que prescrever para ela um antihipertensivo. E o antihipertensivo não estava controlando a pressão, ou seja, não era uma hipertensão, era uma hipertensão por ansiedade. Então ela estava tensa em virtude de todos os acontecimentos, o medo de perder as pessoas que amava, o medo também de pegar ou de levar Covid para, né, a família, para os pais idosos. Quem é profissional de saúde passou por todos esses medos, né, por toda essa incerteza. Então, o acônito, gente, diariamente foi assim, tirar com a mão, sabe? Tanto que depois que passou tudo e conseguimos controlar a pressão dela, eu falei com ela, falei, não, era por conta da ansiedade mesmo, foi suspenso, né, o medicamento antihipertensivo, e hoje tá tudo ok, né, não tem pressão alta, e tá tudo ok. Então, assim, teve essa experiência, e depois disso tiveram outros 4 pacientes com esses episódios de pico hipertensivo, que o acônito foi, assim, batata, tá? Mas porque eram pressões que estavam ficando altas em virtude de algum susto ou de algum evento que trazia muita tensão e ansiedade para esses pacientes. Aí vamos passar para o próximo. Deixa eu ver se eu já falei tudo. Falei o caso clínico, né? Então, gente, é assim que a homeopatia vai trabalhar com as nossas virtudes. Através do equilíbrio dos nossos sintomas, a gente consegue identificar os nossos valores, aquilo que é valioso para mim, tá?
E ao perseguir ou ao ir atrás de determinados valores, é que as minhas virtudes são forjadas. Como assim? Sabe aquelas histórias de contos de fada, que o príncipe precisa resgatar a princesa da torre, e aí, no caminho até chegar ao destino, ele tem um ideal, ele tem um valor ali, seja o amor eterno, seja a coragem, ele tem um valor. E aí as virtudes dele, ou seja, os seus superpoderes, né, vão aparecendo no decorrer do caminho. Então, às vezes aparece uma fada para ajudar, um mago que dá para ele uma capa invisível, ou uma espada que mata o dragão, e por aí vai. Então, isso é uma conotação do que acontece conosco, em nossa vida. Então, muitas vezes a gente acha que não tem determinada virtude porque nós ainda não vivenciamos uma situação de dor que tenha sido preciso usar aquela virtude, sabe? Então, isso é tão simbólico que se a gente for lá no Antigo Testamento, a história de Moisés, clássica, né, do Mar Vermelho, quando Deus chama ele para essa missão de resgatar os escravos do Egito, ele fala com Deus assim, mas eu sou gago, como é que eu vou liderar, né, uma manada de gente se eu sou gago? Eles não vão me ouvir. Aí ele fala, não preocupa com isso não, seu irmão vai falar por você, Aaron, né, que eu acho que ele chama. E você vai ter um cajado, então todas as vezes que você precisar fazer algo ou decretar algum comando, você usa o cajado. E foi assim. E ele conseguiu libertar o pessoal do Egito, né? Uma história clássica, bíblica, atemporal, que nos traz essa ideia de como que a gente vai encontrando e quais são nossas virtudes. Elas são forjadas a partir e principalmente nos momentos de dor, de dificuldade. E é por isso que os sintomas, eu sempre falo, eles têm uma razão de existir, né? Eles nos direcionam para algo que precisa ser trabalhado naquele momento. E aí, por isso que eu coloquei aqui valor e virtude. Embora a gente confunda muitas vezes, né? É a partir de um valor, ou seja, o meu porquê, que eu vou conseguindo desenvolver as minhas principais virtudes. Aí tem essa foto aqui. Porque essa foto aí está um pouquinho apagada, mas isso é uma redação de uma menina de, sei lá, uns 12 anos, e é uma história de valor e virtude, tá? O valor seria a liberdade, e a virtude, que foi desenvolvida a partir disso aí, desenvolvida assim, descoberta, né? É a confiança na vida. Eu vou contar rapidamente essa história aqui para vocês. A gente ainda está com tempo, estamos terminando. Essa menina sou eu. Eu tinha lá meus 12, 13 anos, né? E a gente, nessa época, a gente ficava na casa dos meus avós paternos de segunda a sexta-feira. Por quê? Porque os meus pais, a casa, né, dos meus pais, que é onde é até hoje, a casa que a gente morava, era muito longe da escola. E, vindo de uma família com poucos recursos materiais, a gente precisava ficar mais perto da escola, porque não tinha como pagar a condução para 2 filhas todos os dias da semana. Então, a gente ficava na casa de vó. E por mais que eu ame ficar casa de vó é tudo de bom, eu tinha o valor da liberdade, mas eu não sabia, eu era uma menina, né? Aquela liberdade de autonomia, de ir e vir, né? Esse é um dos valores. E o outro valor é o valor de interiorização, de voltar para casa. Eu queria voltar para casa. E isso eu percebo até hoje, porque há pouco tempo, na época da pandemia ainda, que eu trabalhava em cidades pequenas ao redor de Montes Claros, eu me entristecia, porque eu queria voltar para casa, sabe? Então eu percebo que, ao mesmo tempo que eu tenho esse valor da liberdade, não é aquela liberdade aventureira, é uma liberdade de ser eu mesma, né? De ter a minha autonomia do ser. Eu tinha também esse valor da interiorização, do meu espaço, né? E aí, eu estava me entristecendo com isso, de ter que ficar na minha casa, no meu quarto, com as minhas coisas só sábado e domingo. E aí eu virei para o meu pai, não sei de onde que eu tirei isso, mas na minha cabeça, se eu tivesse uma bicicleta, a bicicleta foi o objeto ali que, para mim, denotava liberdade, que ia me trazer a liberdade que eu precisava. E aí eu falei com meu pai, quero uma bicicleta, porque aí eu posso ir de bicicleta. Como Queca gosta muito de caminhar e tem as caronas, as colegas dela que moram perto, ela também ia dar um jeito, então ia ser bom para todo mundo. E aí meu pai falou que não tinha como ele me dar uma bicicleta naquele momento. Só que na minha cabeça, a bicicleta era a solução daquela situação em que me encontrava. Então, eu tinha que ter uma bicicleta. Não pedi para ninguém, para avós, padrinhos, porque
lá em casa sempre foi ensinado isso, né? Ó, não tem, não tem, né? Então pronto, resolve, dá um jeito, mas ou aceita, mas é isso. E aí eu lembro que eu ia dormir toda noite pensando, né? Como que eu vou conseguir uma bicicleta? Eu preciso de uma bicicleta. Eu vou ter uma bicicleta. E olha que naquela época eu não tinha concepção nenhuma de leis herméticas, de mentalizar, de cocriação, de nada. Eu só queria a bicicleta, porque na minha cabeça eu teria liberdade. E aí, não sei quanto tempo passou, tá, gente? Mas foi naquele mesmo ano ali, poucos meses, surgiu um concurso de redação para as escolas estaduais do norte de Minas. Era um concurso da empresa de energia elétrica, a CEMIG. E a escola ou o aluno que conseguisse o primeiro lugar ia ganhar o quê? Uma bicicleta, né? Então, quando surgiu esse concurso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a vida, o Deus, né, me dando a oportunidade de ganhar a bicicleta, porque era um concurso de redação. Desde criança, eu gostava de escrever, eu sempre gostei muito de português e redação. Na época da faculdade, eu dava aulas de português e redação. Então, esse meu contato com o escrever desde muito nova, não tinha outra explicação para mim. Era Deus falando aí, minha filha, ó, tô dando um jeito, aproveita a oportunidade. É o Kairos, né? Então, você tem que estar preparada para quando a oportunidade surge. Eu não tive dúvidas que eu ia ganhar essa bicicleta. Eu falei, gente, eu vou ganhar essa bicicleta. Só que assim, eu não me preparei, né? Eu não tive essa maturidade. Eu pensei no tema e na redação na hora, que a gente tinha lá, sei lá, 2 horas para fazer, a professora marcando o tempo, e eu lembro que chegou na hora, eu falei, eu podia ter pensado no tema antes. E o tema era soltar pipas com segurança. Há mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, a gente tinha feito um texto, um exercício na sala de aula, que era sobre um Fusca que falava, então o título era Memórias de um Fusca. E aí, baseada nesse texto, eu falei, já sei, se o Fusca tem memórias e as coisas têm memórias, a pipa também pode ter memória. E aí eu escrevi essa redação. Vocês estão vendo aí, isso é uma cópia, né? Memórias de uma pipa. Eu nem tinha essa letra assim, pequenininha, é porque como ficou muito grande, e aí quando eu comecei a passar limpo, eu vi que tinha uma quantidade de linhas, não poderia ultrapassar, e aí eu tentei passar limpo com uma letra menor do que a minha de fato era na época, para poder conseguir, né, participar e ganhar, enfim. O fato é que eu ganhei, né, e usei essa bicicleta há muitos anos na minha vida, não só na época da escola, mas no cursinho também, foi o cursinho quase 4 anos, eu com essa bicicleta. Depois, mais à frente, eu vinha vender a bicicleta, mas assim, a questão não é a bicicleta em si, né, a questão é que recentemente, depois de adulta, depois de tomar um desses medicamentos homeopáticos, a homeopatia nos traz muito esses insights, nos traz muitas memórias, e não é só memória de dor, tá, gente? A homeopatia traz memórias curativas, porque eu estava num momento extremamente incerto, profissionalmente, emocionalmente, desanimada. Eu bebi de um sentimento de fracasso muito grande na época, até que, num dos medicamentos que eu tomei, eu fui medicada pelo meu professor, doutor Antônio, que ainda estava vivo na época, e me veio essa memória. Eu fui na casa de mãe, ainda perguntei, você tem aquela redação? Eu li a redação porque eu quis ver como que eu escrevi, e é realmente o jeitinho que eu ainda gosto de escrever, muito imaginativa, e eu falei, gente, essa menina tá aqui dentro, em algum lugar, sabe? Essa confiança que eu tive na vida e que aquilo foi feito para mim, né? Olha a arrogância, né? Tanta gente tentando, não, foi feito para mim, porque eu queria ganhar a bicicleta, mas o fato, por que eu tô contando essa história para vocês? Que é sobre isso, né? O equilíbrio das virtudes é quando a gente resgata o melhor, aquilo que você tem de melhor, que é quando você se conecta com a fonte. Quem é a fonte, gente? É Deus. Então, quando a gente se conecta com o que a gente tem de mais espiritual, de mais evolutivo, não tem ninguém que segure, não tem doença física, não tem dor, não tem tristeza, não tem como, né? Você vê que eu não fiquei no como, no onde, porque a gente faz muito isso, né? Ah, eu preciso de fazer determinada coisa, ah, eu preciso de sair desse trabalho. Aí começa, mas como? Se não tem outro, mas como? Se... Então, o ego, ele faz muito isso com a gente. Como na época eu era muito jovem, eu ainda tinha muito, né, dessa imaginação, dessa magia pela vida, de acreditar que a vida é muito mágica. Não teve muito como, não. Eu só falei, eu quero ganhar e vou fazer acontecer, e aconteceu. Então, ter resgatado isso tão vividamente
na memória me trouxe uma força muito grande para eu me reerguer, para eu me conectar com o meu propósito, para eu estar aqui com vocês. Porque eu adiei muito isso, sabe? Esse momento, esse compartilhar daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, da medicina que eu exerço. E, enfim, não vou falar muito não, senão daqui a pouco eu choro. Mas eu lembro de um dia que eu estava muito, assim, triste, liguei conversando com meu pai por telefone, e aí ele falou isso comigo, ele falou, ai, cadê aquela menina que no passado eu não pude dar uma bicicleta, e ela deu o jeito dela, não sei como, que trato que ela fez com Deus, mas ela escreveu uma redação que eu nem acreditei. E aí eu resgatei essa redação. É sobre isso, sabe? É sobre isso, o equilibrar as virtudes, é sobre se conectar com algo maior, né? Então, aquele valor que eu tinha ali de liberdade, de ser quem eu era, não era à toa, né? Quando eu me conectei com isso de novo, eu falei, não, gente, eu tenho um propósito. Eu vim para que ajudar as pessoas a se conectarem com o melhor delas mesmas, né? Para que elas possam curar as suas dores, as suas ansiedades, mais do que o sintoma. Porque se for para tirar o sintoma de alguém e essa pessoa continuar no patamar que ela está, na vida que ela está, nas crenças que ela está, na tristeza, na ansiedade, então não é cura, não houve transformação, né? Então existe algo além nesse propósito homeopático de cura. Esse slide aqui é para poder compartilhar com vocês, conforme eu prometi, algumas sugestões ou técnicas para gerenciar o tempo, tá? Então, a primeira delas é a técnica de Pomodoro. Eu já uso essa técnica, viu, gente? Eu usei ela por muito tempo de forma intuitiva, porque eu nem sabia que tinha um nome. Mas um dia eu marquei o relógio para ver quanto tempo eu conseguia ficar concentrada, e eu vi que quando estava dando 30, 35 minutos, eu já ficava no mundo das fadas, né? Igual eu faço. E aí eu comecei a introduzir isso. A cada 35, 40 minutos eu parava 5, ia meditar, conversar com os cachorros, essas coisas todas. Então essa técnica traz a sugestão do 25 para 5. Você trabalha com toda a sua concentração, com todo o seu vigor, no que quer que seja, ou estuda com todo o seu vigor e direciona a sua energia para uma determinada coisa por 25 minutos e para assim. Esse parar assim, você pode parar para meditar, igual eu gosto de fazer, você pode parar para tomar um suco, um café, você pode parar para alguma coisa que seja lazer, tá? Não necessariamente é um parar para meditar, essa é uma escolha minha. Mas eu aconselho que esses 5 minutos não sejam desperdiçados mexendo em tela de celular, porque aí acaba que a dispersão vai ser maior do que a concentração. Então, essa é a primeira técnica. A segunda técnica, Eisenhower, não sei se essa é a pronúncia correta, mas é aquela técnica famosa da gente nomear o que é urgente e o que é importante, tá? Então, lá no início da sua semana, por exemplo, você defina 3 tarefas que você considera importante e 3 tarefas que você considera urgente. O que é importante? Importante é o que tem que ser feito primeiro, porque senão o que é importante vai acabar se tornando uma urgência, e não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha mais coisas importantes e menos coisas urgentes, porque as coisas urgentes nos tiram dos nossos propósitos, né? Deixa a urgência para imprevisibilidades e coisas que você não está esperando. Vamos tentar fazer as mais importantes. Essa é a segunda técnica, é o que a gente tenta fazer, nomear, para poder dar preferência e evitar aquele vício que muitos de nós temos, que é o procrastinar. A terceira técnica é intencionar. Então, o intencionar faz parte, lá quando eu compartilhei aquele áudio de começar o dia se conectando, seja através da fala do eu sou ou de qualquer outra meditação, mas você intencionar, você já acordar com uma intenção de qual virtude que você quer exercer hoje. Por exemplo, a gente exerce muitos papéis e muitas vezes você não consegue exercer perfeitamente todos os papéis ao mesmo tempo. Então você pode eleger, hoje eu quero exercer a virtude da maternidade em sua completude. Então, eu vou, sei lá, desmarcar algo que era para mim, para estar com os meus filhos, né? Então, essa virtude é nesse campo, né? É eu tentar exercer uma virtude que eu elegi naquele dia. E isso eu posso direcionar para várias áreas da vida. Hoje eu quero exercer a virtude da gentileza. Então, eu vou tentar o tempo todo, no trânsito, no trabalho, na portaria, exercer essa virtude. E isso, todos os dias, se a gente escolher, né, pode até repetir, pode ser a mesma todos os dias, não tem problema. O importante é intencionar. E isso traz uma capacidade de autoobservação muito grande. Porque de repente você fala, poxa, eu não tinha percebido que eu reclamava tanto.
Hoje eu vou exercer a virtude da gratidão. E aí você faz, quando você vai reclamar, você lembra, né? Então, é muito bonita essa técnica, essa da intencionar. Eu, particularmente, acho que é uma das formas de nos trazer para esse tempo kairos, presente, porque aí você começa a vibrar numa energia tão elevada que as coisas começam a fluir, sabe? Então, a quarta é mindfulness, é outra forma de nos trazer para o momento presente, tá? E esse estar presente vai de cada um. Eu sei que o buscar estar presente, para mim, por exemplo, quando eu estou lavando louça, quando eu estou fazendo alguma caminhada, alguma coisa ao ar livre, seja passear com o cachorro, seja fazer caminhada, são momentos que eu tenho muitos insights, porque eu estou fazendo aquilo pensando naquilo, eu não estou fazendo com outra, né, com outro pensamento. Então, praticar isso, por exemplo, hoje eu não vou comer diante da televisão, hoje eu vou comer e prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Isso é exercer o momento presente, né? Isso é o mindfulness, né, que as pessoas têm divulgado, têm falado muito. Então, quando você tenta fazer tudo isso, lavar uma louça, prestando atenção no que você está fazendo, querendo ou não, isso é uma forma de meditar, porque você não está refém dos seus pensamentos. É os seus pensamentos que estão refém de você. Então, esses são os momentos em que a gente consegue vivenciar o Kairos. São nesses momentos que a gente tem aquele insight ou download de memórias curativas, né? Foi num desses momentos que eu tive grandes lembranças após tomadas de medicamento homeopático, de coisas da minha infância que me trouxeram valores importantes, insights importantes, e através desses insights, muitas curas foram obtidas, sabe? Por exemplo, às vezes você está com uma dor no joelho e já fez várias coisas, fisioterapia, e não consegue melhorar. Anti-inflamatórios, e aí através de um determinado insight, você entende que você precisa ser flexível consigo mesmo. Né? O joelho traz essa conotação da flexibilidade. E a partir do momento que você tem essa percepção, o seu joelho melhora. Então, assim, isso já aconteceu várias vezes comigo, assim, é incrível como que o insight, ele silencia a dor, né? Porque você já escutou a sua essência, então a dor, ela pensa assim, então tá ótimo, agora eu não preciso estar aqui mais. Uma das técnicas que é a Mindfulness, ela contribui para esse momento de presença, tá? E por fim, eu gostaria de ir para o último insight. Eu queria terminar com essa frase aqui, do Marco Aurélio. Ao romper da aurora, quando o despertar for difícil para ti, põe à tua disposição a ideia de que despertas para realizar a obra de um ser humano. Eu recebi quando eu abri o tema, né, do tempo, eu recebi um e-mail da instituição Nova Acrópole, que eu acho que vocês devem conhecer, né? Tem várias palestras gratuitas da Nova Acrópole no YouTube. E aí, nesse e-mail tinha essa frase do Marco Aurélio, que é um imperador, né, antigo imperador e filósofo, excelente filósofo. Então, quando eu li, eu falei, nossa, eu precisava disso, porque nessa semana, na segunda-feira, foi difícil para mim levantar. Quando eu abri o olho, eu comecei a preocupar com as coisas que vinham, né, os problemas que eu tinha para resolver essa semana, e me deu aquele friozinho na barriga, dá uma vontade de nem levantar, que eu acho que todo mundo que é adulto vivencia alguns dias assim. E aí eu recebi esse e-mail. E quando eu li esse e-mail, falei, é isso, né? Então a gente precisa de ter esse brilho no olho, essa vontade de levantar. E um dos motivos que nos traz essa vontade de levantar, mesmo que seja difícil, é você se lembrar de que você é um ser humano e de que você não está aqui por acaso, né? Que a gente está aqui para exercer algum propósito. Então, cada momento que a gente desperdiça, né? Seja em telas, seja em conversas medíocres, seja em coisas que não são construtivas de virtudes, é tempo que a gente está perdendo. E o tempo, ele é mais valioso, muito mais valioso do que o dinheiro, né? Porque o dinheiro a gente aprende a fazer, né? Não só trabalhar, mas aprende a multiplicar, estuda, vende conhecimento, vende uma coisa que não usa mais, recupera, mas o tempo a gente não recupera, né? Então, são moedas que você, usando bem ou não usando bem, elas são tiradas de nós. Esse tempo cronos, né? Então, quanto mais a gente puder conseguir, no momento do cronos, que é essa vida que a gente tem, não importa quantos anos ou quanto tempo nós tenhamos de vida, mas o quão a gente conseguir, nesses momentos, trazer para nós o kairos, ou o tempo de oportunidade, o tempo presente, melhor vai ser. Então, aqui tem algumas técnicas que podem ajudar, que são essas 4, mas eu acredito que a gente conseguir
se autoconhecer, buscar nossas principais virtudes e viver de acordo com aquilo que a nossa alma deseja, torna a vida mais leve. Então, torna essa reconciliação com o tempo. Você não precisa de grandes coisas para se sentir bem, né? Porque você está exercendo o seu propósito. Então, vou finalizar com uma frase que eu escrevi aqui. Não deu para pôr no slide. Então, reconciliar com o tempo não é questão de produtividade, como já foi dito. É questão de honrar a vida, e é no contraste que identificamos e valorizamos aquilo que parece imperceptível. Reconciliar com o tempo é tirar o véu da ilusão de viver pelo ter e começar a viver pelo ser, a fim de que todas as coisas possam fluir a partir dessa intenção. Assim como o mar não tenta ser profundo, e o peixe não tenta nadar, ele já veio nadando. O ser humano já é detentor de uma essência que é eterna e que é divina. Então, é do ser humano ser pleno, ser feliz e conquistar grandes potencialidades. Essa satisfação e essa plenitude, ela só acontece quando eu sei quem eu sou e para onde eu estou indo, tá? Gente, foi um tema bem denso, né? Eu tentei trazer de uma forma mais sucinta possível. Percebo que estou perdendo tempo do fundo da alma, todos nós, Jaque. Todos nós. Todos nós perdemos tempo o tempo todo. Infelizmente. A gente não consegue estar no Kairos o tempo todo, né? É porque é muito denso esse universo, esse mundo físico, e volta e meia a gente se perde nas preocupações materiais mesmo. E perde, né? Essa leveza, essa confiança, esse fluir da vida com muita facilidade, né? Em virtude das vicissitudes da vida mesmo. A impressão que nossa mente sempre está ativa com pensamentos ruins. Verdade, Fran. Dá trabalho pensar positivo, dá trabalho mesmo. A gente precisa orar e vigiar, né? É todo o tempo. Exercer isso todos os dias, né? Não é fácil, mas é possível. Então, eu espero que tenha sido um assunto que possa trazer muitas reflexões para cada um de nós. Muitas inspirações também do que a gente vai fazer da agora para frente para reconciliar e aproveitar melhor o nosso tempo. E para quem quer se conectar, né, com essa verdade de si mesmo, a homeopatia é uma excelente opção, né? Eu estou aqui porque precisar. As meninas estão aí, né? Quem já vivenciou a homeopatia de alguma forma pode dizer os benefícios que traz, né? As transformações que gera, não só no físico, mas no emocional, no mental. Então, assim, eu acredito que esse tema veio a calhar, porque foi um tema, assim, de final de ciclo, né? Final de ano, início de novo ano. Então, que a gente já possa iniciar com esse novo olhar, que é o olhar para aproveitar e valorizar mais o nosso tempo, o Kairos. Um beijo grande, fiquem com Deus.